Olá, sou o Dr. Paulo Teles, pediatra e neonatologista, e vim falar hoje para vocês um pouquinho sobre os primeiros cuidados com o bebê. Seria legal se a gente conseguisse montar um manual de instruções que você vai levar para a maternidade e os primeiros cuidados que você vai ter com o seu filho na maternidade. Então eu tentei pontuar algumas coisas importantes para que vocês fiquem mais seguros em relação aos cuidados com o bebê. A primeira coisa que eu acho importante a gente falar é um pouco sobre o transporte dessa criança. Então, a ideia é que você transporte o seu bebê sempre no bebê conforto. As maternidades exigem que você leve o bebê conforto para que você consiga sair de maneira segura com o seu filho. Então, você não consegue sair com o seu bebê no colo, ou não deveria sair com o seu bebê no colo. Então, o ideal é que você já aprenda a usá-lo na maternidade, saia com o bebê conforto, faça a colocar ideal é que você saia da maternidade com o bebê já preso no bebê conforto, que você prenda esse bebê conforto no carro e que você transporte o seu filho ou sua filha em segurança até a sua casa, para que esse primeiro passeio seja sempre seguro. Então é importante que vocês saibam montar o bebê conforto. Ele deve ser sempre virado para trás, tá bom? O bebê fica virado para a parte de trás do carro. Acho importante que nessa fase inicial ele tenha sempre um acompanhante ao lado. A gente costuma pedir para que ele fique do lado contrário ao motorista, tá bom? Com um acompanhante ao lado, virado para trás. E é importante que vocês saibam prender o cinto de segurança. O cinto não pode ficar muito frouxo, ele tem que ficar no máximo 2 dedos em distância do tórax, do tronco do bebê. Então, quando você fechar o cinto de segurança, sempre lembre-se de passar o seu dedo embaixo e sentir. Se o cinto estiver muito solto, numa freada o bebê vai voar. Então deixe sempre ele bem preso para que ele fique seguro e numa freada, num acidente, o bebê não sofra nenhuma lesão. Vale lembrar que os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte durante o primeiro ano no bebê, na criança. Então é importante que a gente tenha esse cuidado, em hipótese nenhuma, tire o bebê do transporte. Então às vezes o bebê está chorando, às vezes a criança fica irritada e a mãe tem a tendência de tirar e pegá-lo no colo. Então a gente tem duas opções, ou você para o carro, faz esse atendimento, ou então chega até o seu destino e aí sim você acolhe e vê exatamente por que o bebê estava chorando. Outro tema muito importante para a gente falar são as visitas. Uma das primeiras coisas que me perguntam é: Dr. Paulo, e as visitas? Como é que a gente vai fazer? Acho que são 2 momentos importantes. Primeiro, na maternidade, em que as visitas devem ser controladas sim, né? Eu costumo brincar com as mães que é melhor que elas recebam os familiares e os amigos na maternidade, porque habitualmente visita de maternidade deve ser mais rápida. Então, se a gente fosse fazer uma cartilha de maternidade, uma cartilha de recomendações, acho que algumas coisas são importantes. Primeira delas, se você estiver doente, se você estiver tossindo, se você tiver sintomas respiratórios, não visite e não permita que essa pessoa chegue até a maternidade. Evite o uso de perfumes muito fortes e não fume antes de visitar o bebê na maternidade. Acho que isso é legal de pedir também para as visitas para que elas não façam. Outra coisa muito importante é sempre pedir para que assim que a pessoa chegue no quarto, lave muito bem as mãos. Então, lavar as mãos, se possível, até a região do antebraço, usar álcool gel sempre antes de encostar no bebê. E nunca encostar nas mãos, porque o bebê naturalmente leva as mãos à boca e qualquer sujidade, qualquer vírus, qualquer bactéria pode ser levada à boca e é uma porta de entrada para a doença. Então evite de encostar nas mãos dos bebês. Outra coisa importante, não mexa no bebê. Se ele estiver dormindo, deixa ele continuar dormindo. Então o sono do bebê é muito importante. Às vezes você chega e, deixa eu pegar ele no colo, deixa eu colocar ele. Se ele estiver dormindo, deixa ele descansar. Não só ele, mas a mãe também. Então uma outra recomendação é que a visita seja rápida, 15, 20 minutos. Não fique muito tempo lá, não é para assistir um jogo, assistir uma parte da novela enquanto a mãe está na maternidade. A ideia é chegar, visitar, conhecer o bebê, conhecer a mãe, um momento de alegria para todos, mas evite que essa visita seja muito demorada, porque a mãe e o bebê estão muito cansados nessa etapa inicial. Então é legal que a gente não gaste muito tempo para que essa mãe não fique mais cansada e aí ela possa sim produzir leite e estar disposta para atender o seu filho. Então uma dica prática em relação às visitas em casa: vamos respeitar a rotina da mãe e do bebê. Nessa etapa inicial a gente ainda não tem rotina em relação ao sono do bebê, em relação ao cansaço da mãe, em relação à alimentação da mãe, em relação a banho. Então é importante a gente respeitar a rotina da casa. Achei legal que nessa fase inicial a família primeiro se organize os horários de banho, o horário que a mãe tem se alimentado, o horário das sonecas da mãe, o horário que a criança vai entrar no banho também. Então acho que
tentar usar bom senso e respeitar a rotina da casa. A hora que a rotina da casa já estiver estabelecida, daí acho que é hora de começar a receber visitas. Então a gente sabe que o bebê fica acordado em tal horário, a mãe não está tão cansada à tarde, essa é a hora que eu acho que vocês devem liberar as visitas. Em termos de tempo, de prática, a gente não pode esquecer das doenças. Os bebês, as crianças vão receber as primeiras vacinas após 2 meses. Então algumas pessoas preferem esperar esse período. Mas acho que com esses cuidados que a gente falou da higiene e evitando o contato íntimo, é possível sim receber visita. Respeitando a família e a rotina da família, acho que tudo bem. Outro ponto muito importante para a gente conversar é sobre o peso do bebê. Todo bebê perde peso durante os primeiros dias de internação no hospital. Então é importante preparar os pais para que eles entendam que perder peso não é um sinal preocupante, não é um sinal de alerta. Em média, o bebê perde 10% do seu peso de nascimento durante os primeiros 5, 6 dias de vida. Então, assim que você chegar na maternidade, o pediatra vai passar a primeira visita com vocês depois do parto, o bebê vai começar a ser pesado habitualmente uma vez por dia. Então, não se preocupem com essa perda de peso. Se o seu filho nasceu com 3,5 kg, ele deve perder em média 350 gramas durante o período de internação. Normalmente no primeiro dia ele perde bastante, depois ele vai perdendo um pouco menos. Então é normal que o bebê perca peso. Ele vai desinchar um pouquinho, ele vai fazer bastante xixi, ele vai eliminar o mecônio, que é um cocô mais espesso, aquele cocô que parece um petróleo, então ele perde bastante. Ele recebe muito pouco, então nessa etapa inicial o bebê ele vai mamar o colostro, que é um volume muito pequeno, né? Então às vezes a quantidade que ele mama nessa etapa é de uma colherinha de chá, às vezes de uma colherinha de sopa, quando muito, porque o estômago do bebê é muito pequeno nessa etapa, então ele consegue absorver muito pouco leite e ele tem uma perda um pouco maior. Então o balanço nessa etapa vai ser negativo, o bebê vai perder esses 10% como a gente conversou. Então não se preocupem com a perda de peso inicial, todo bebê perde. E normalmente ele passa a ganhar peso a partir do 5º dia de vida e volta ao peso que ele nasceu mais ou menos entre 1 semana e 10 dias. Então é normal que na primeira consulta a gente comece a comparar o peso que ele saiu do hospital com o peso que ele está na data. E a expectativa é que ele volte a esse peso de nascimento, normalmente perto de 10 dias. Então não se preocupem com essa perda inicial, que todo bebê vai perder peso na maternidade também. Outro ponto importante da gente falar é quanto o bebê deve ganhar de peso. Então, a partir dessa etapa inicial, dessa perda durante esses primeiros 7, 10 dias, o bebê passa a recuperar o peso que ele nasceu. Então, ele vai começar a ganhar em média de 20 a 30 gramas ao dia. Essa é a expectativa durante o primeiro e o segundo mês de vida. Então, em todas as consultas, o pediatra vai pesar o seu filho e comparar com a consulta anterior. A gente divide isso em número de dias. Mantendo um ganho entre 20 e 30 gramas significa que seu bebê está mamando bem, significa que as mamadas estão efetivas e que o ritmo de ganho de peso está maravilhoso. E é isso que a gente quer nessa etapa inicial. Outro ponto importante é a gente falar um pouco sobre as fezes do bebê, sobre o cocô do bebê. É um dos campeões de audiência das dúvidas dos pais. Então, traz bastante insegurança quando o cocô muda de cor, muda de aspecto. Então, acho importante a gente lembrar primeiro do mecônio, que é o cocô da maternidade, que é aquele cocô que o bebê elimina logo depois que nasce, habitualmente durante 2 a 3 dias, às vezes até 5 dias. E a hora que ele começa a mamar o leite maduro mesmo, não só o colostro, o que vai acontecer é que esse cocô vai mudar de aspecto. Então a gente fala que tem um período que a gente chama de transição, em que ele está mudando do mecônio para o cocô, que é o cocô de leite materno. Então ele fica com um aspecto entre verde e amarelado, tá bom? E depois ele vai para um cocô que fica de aspecto mais amarelo. Então é normal que ele tenha essa transição entre o verde escuro, depois um verde mais claro e depois o amarelo. Então as cores normais do cocô do bebê, acho importante a gente falar, vão oscilar vão variar entre amarelo, amarelo escuro, meio alaranjado, marrom e verde. Essas são as cores normais. O que vocês têm que se preocupar em relação às cores é se o cocô tiver sem cor, um cocô branco, parecendo uma massinha de modelar ou aquelas massas de vidraceiro, ou se ele tiver com sangue. Então, coloração de cocô que me preocupa, que pode significar alguma doença. A presença de sangue ou um cocô sem cor, um cocô branco. Aquele cocô amarelo com grânulos branquinhos também é um aspecto normal para a gente ficar tranquilo. Em relação à consistência, isso pode variar bastante também. Então o cocô ele pode ser líquido, porque o bebê está mamando só leite, então naturalmente as fezes vão vir mais líquidas. É normal que elas em algumas situações ela venha até mais explosiva, então não se preocupem com o cocô mole. O cocô do bebê, por só mamar leite, habitualmente vai ser líquido mesmo. Pode ser um pouco mais pastoso, em algumas situações mais raras ele vai sair mais durinho, mais bolinha, mas normalmente quando tem associação com fórmula. Normalmente o leite materno ele vem realmente líquido. Então o que vocês têm que se preocupar com o cocô? Se tiver sangue, se tiver branco,
tá bom? Ou se o bebê passar mais do que 5 a 7 dias sem evacuar. Então, nessa etapa inicial, o hábito intestinal pode variar bastante. Ele pode fazer cocô em todas as mamadas, aquela pequena quantidade, mas ele pode ficar sem fazer cocô, às vezes, até 1, 2 e até 7 dias, que a gente considera como normal. Por quê? Porque o bebê absorve quase todo o leite que ele está mamando. Então, muitas vezes, ele pode ter esse hábito intestinal um pouco mais lento. Então, não se preocupem com essa variação do número de evacuações. Então, o bebê pode fazer, como eu falei, 8 vezes ao dia, 9 vezes ao dia, mas ele pode ficar sem fazer até 5 a 7 dias. Tudo dentro desse intervalo é absolutamente normal. Então, o número de evacuações pode variar bastante, eu não quero que vocês se preocupem. E o aspecto das fezes, líquido, pastoso, absolutamente normal. Estando ele entre verde, amarelo e marrom, também normal. Fiquem tranquilos. O xixi também é uma dúvida frequente. Normalmente não varia muito de cor. O xixi pode variar entre um pouco mais amarelado, quando ele está mais concentrado, ou seja, quando a criança não está tão bem hidratada, e normalmente aquele xixizinho mais claro. É importante que a gente veja o jato de xixi em meninos, esse é um sinal de saúde, que é a uretra, que a gente não tem nenhuma alteração anatômica no sistema urinário, então é sempre legal que o xixi acerte, e naturalmente quem tem filho menino já deve ter tomado xixi realmente no rosto, bobeou, o menino quando a gente abre a fralda faz xixi. E as meninas é um pouco mais difícil da gente avaliar isso, mas você consegue perceber também. Em relação à fralda, é sempre legal da gente observar, em média o bebê vai mamar e vai encher a fraldinha, então em torno de 5, 7, 10 fraldinhas por dia é um número normal de vezes que ele vai fazer xixi ao longo do dia. Algumas situações podem preocupar e podem assustar nesse início. Algumas vezes o xixi ele pode cristalizar na fralda, ele faz um cristalzinho laranja, que pode dar uma sensação de sangue. Então, se vocês tiverem dúvida em relação a sangramento na fralda, passem a mão. Se tiver um pozinho alaranjado, significa que não é sangue, é só essa cristalização do xixi. E outro ponto que preocupa muitas vezes em meninas, que é pela passagem dos hormônios da mãe, a fraldinha pode ter às vezes um aspecto sanguinolento, ou seja, um pouquinho de sangue e uma secreção esbranquiçada. Por quê? Porque os hormônios da mãe podem passar durante a gestação e estimular o sistema, a vagininha ou o útero do bebê. Então ela pode ter um sangramento vaginal em algumas situações e uma secreçãozinha esbranquiçada parecendo uma clara de ovo. Então em meninas, é legal se vocês encontrarem um pouquinho de sangue dessa secreção na fralda, sempre a gente tentar diferenciar se esse sangue é no cocô, que não é normal, e é importante você avisar o seu pediatra, ou se esse sangramento é da vagina. Se for da vagininha, dá pra gente ficar tranquilo. Outro ponto legal da gente falar, que traz bastante dúvida também, e deixa os pais bastante frequentemente preocupados, é o coto, é o cordão umbilical. Então lembrando que ele vai ser clampeado depois do nascimento, habitualmente a gente espera o cordão parar de bater para clampear. E aí ele vai ficar com esse clamp durante os primeiros dias de vida. Então, habitualmente, esse clamp é retirado antes do bebê ir para casa. Acho que é válido que vocês tentem treinar essa higiene, limpar o coto já no hospital. Essa higiene deve ser feita sempre com álcool a 70%, tá bom? O número de vezes, a gente costuma pedir para fazer 2 a 3 vezes, mas em algumas situações eu peço para que vocês façam em todas as trocas. Vai trocar a fralda do bebê, você pode fazer essa higiene. Então, você diminui a incidência de doenças, de infecções, que é uma preocupação grande, né? E a outra coisa, você ajuda ele a desidratar, a secar, e aí com mais frequência ele vai facilitar a queda desse coto. Sinais de alerta em relação ao coto, muitas vezes pode preocupar. Sangramento, é normal o coto sangrar um pouco, então às vezes na hora que você está fazendo a higiene com cotonete, com álcool, você pode dissolver um coágulo, então ele fica preto porque ele tem um coágulo dentro, então imagina que o cordão tem 3 vasos, na hora que você clampeia, esses vasos vão diminuindo de tamanho e o conteúdo que tem dentro, que é o sangue, acaba coagulando. Então, às vezes você está fazendo a higiene, é normal que você dissolva esse coágulo e muitas vezes sangra um pouco, mas não é aquele sangramento ativo. O sangramento ativo de vazar sangue nunca é normal. Então, se isso acontecer, é importante que você avise o seu pediatra. E outra coisa que preocupa é o aspecto do cotonete. Então, se você começar fazendo essa higiene, sair um aspecto secretivo, com cheiro forte, com odor desagradável e em volta do coto você estiver percebendo uma área vermelha, uma área inchada, avise o seu pediatra, porque a infecção do coto é uma infecção grave e deve ser tratada o quanto antes possível. Então deve ser diagnosticada e tratada o quanto antes possível. Então lembrar que é possível que sangre um pouco, tá bom? Na hora que você está fazendo a higiene. Esse sangramento não deve ser um sangramento ativo, que significa ser sangramento de ficar vazando, tá bom? E sempre que você estiver sentindo um cheiro diferente, um cheiro forte, às vezes a gente fala aquele cheiro de pus mesmo, de secreção, e o vermelho em volta do coto, avise o seu pediatra que esse é um sinal de alerta e seu filho precisa ser examinado. É normal esperar em torno de 7 a 14 dias
é o período em que o coto costuma cair, que ele costuma secar e cair. Então, normalmente são 7 a 14 dias em que você vai manter essa higiene até que o coto caia, tá bom? É legal de falar que não tem nenhuma relação com hérnia, com o umbigo ficar mais para fora ou ficar mais para dentro, isso é uma questão anatômica, não tem nada a ver com a maneira com que você vai fazer a higiene, tá bom? Então existem alguns cotos que têm um pouco mais de pele, alguns cotos que são mais para dentro, e isso não tem relação com a maneira com que você vai fazer a higiene. E não pode colocar nenhum outro produto, então não coloque nenhum outro produto que não seja o álcool. Então, em algumas situações a gente ouve falar de café ou pasta de dente. Pelo amor de Deus, o coto é uma região que a gente tem que cuidar com álcool e nenhum outro material que não seja o álcool e o cotonete, tá bom? Isso pode favorecer infecções também. Outro ponto importante na maternidade é a gente falar um pouco das vacinas. Então, quais são as vacinas que vão ser oferecidas para vocês e quais são as vacinas que a gente deve fazer nesse período inicial? Então, são 2 vacinas que a gente faz durante a internação. Uma delas é a hepatite B, tá bom? Que é feita intramuscular, ou seja, o bebê vai tomar uma injeçãozinha na coxa e deve ser feita nas primeiras horas de vida ou no primeiro dia de vida. E a segunda vacina é a BCG, que é a vacina contra a tuberculose, contra as formas mais graves e invasivas de tuberculose. Também deve ser feita durante a internação. Hoje em dia existem alguns exames específicos em algumas maternidades, principalmente maternidades particulares, que a gente investiga alguma imunodeficiência que possa contraindicar o uso da BCG. Então, tentem se informar. Se a maternidade tiver esse teste, às vezes pode ser interessante que a gente faça, mas não é uma coisa frequente, tá bom? Então, é uma vacina que é feita na maior parte das vezes sem nenhum risco, sem nenhuma complicação. E vale lembrar que nenhuma das duas costuma dar nenhum efeito colateral. Então, não costuma dar febre, não costuma dar dor muito importante, a não ser no momento da picada, tá bom? Então, acho interessante que a gente, se possível, já faça essas 2 vacinas durante o período de internação do bebê. As próximas vacinas vão ser feitas só depois de 2 meses. Então, é legal que a gente já saia com isso feito e aí o pai só vai se preocupar, os pais só vão se preocupar com as vacinas depois de 2 meses. Acho que um dos temas que mais traz dúvida também é o choro do bebê. Seria muito legal se a gente tivesse uma máquina que pudesse traduzir o choro do bebê, mas infelizmente isso não existe. E eu acho muito importante que vocês consigam observar e tenham paciência em tentar entender um pouco do que está acontecendo com o seu filho. Nessa etapa inicial, o bebê chora para sobreviver realmente. Né? Então, normalmente a gente acaba ficando aflito, pensando em dor, mas no geral o bebê chora por 3 motivos importantes. Então eu falo, o primeiro deles é se ele tiver com a fralda suja. Então o bebê pode ficar incomodado ou com o xixi ou com as fezes na fralda, então ele vai ficar desconfortável. Então sempre se o bebê estiver chorando, lembra de checar, dá uma olhadinha na fralda. Segunda situação que é legal de observar é a temperatura do bebê. Então vale lembrar que ele deve ficar num ambiente agradável. Normalmente a temperatura do quarto não deve ser nem muito quente nem muito fria. O ideal é que a gente tente manter algo próximo de 22 a 24 graus. Então, às vezes, se você errou a roupa para mais ou para menos, o bebê pode estar incomodado com isso. Então, o frio e o calor também são bem importantes para a gente lembrar. Então, tenta checar para ver a temperatura do bebê. Um teste prático é põe o termômetro de axila, aquele termômetro básico. Se a temperatura do bebê estiver entre 36 e 37 graus, a roupa dele está boa. Se a temperatura estiver abaixo disso, significa que ele está com pouca roupa. E acima disso, talvez esteja com calor. Então, a variação de temperatura pode trazer desconforto no bebê e ele vai se manifestar chorando, que é a maneira que ele tem de te dizer que tem alguma coisa que está desconfortável. Então, tentem sempre lembrar de avaliar a temperatura do bebê, tá bom? Legal de falar que nas mãos, o parâmetro de mãos não é um bom parâmetro, então o bebê normalmente fica com a mão mais fria, às vezes até roxinha. O parâmetro é sempre central, tá bom? Então, tronco, o rosto, essa é a temperatura que vocês devem avaliar sempre. E o mais importante é a fome. Então são os 3 Fs que eu brinco: fome, frio e fralda suja. Então lembra sempre de voltar o bebê para o seio. Se ele mamar, significa que ele estava com fome. Ah, mas ele acabou de mamar. Mas às vezes ficou faltando um pouquinho, ficou faltando aquele cafezinho ou a sobremesa que a gente brinca, então ele mamou bem, mas faltou um pouco. Então sempre tenta voltar. Se o bebê acalmar no seio, significa que era realmente fome, tá bom? Então nessa etapa inicial, e eu estou falando aí para vocês, dos primeiros 28, dos primeiros 30 dias, nessa etapa inicial, o bebê não vai chorar de cólica ainda. A cólica aparece um pouquinho depois, entre 3 e 4 semanas. Então, nessa etapa inicial, o bebê ainda não vai ter desconforto. Então, tentem sempre lembrar de checar esses 3 itens, que no geral vocês vão conseguir resolver os problemas. Às vezes as mães me perguntam, mas será que não pode ser sono? Nessa etapa inicial, o bebê ainda não tem os maus hábitos, então ele não vai chorar de sono. Normalmente ele consegue dormir com mais facilidade. Acho que passando esse período entre 1 mês, mais ou menos, de 2, aí sim, muitas vezes a gente vê o bebê que chora porque está cansado, porque está com sono mesmo. Então tentem se lembrar desses 3 itens. Uma coisa também que traz bastante dúvida é o soluço.
Então muita gente me pergunta, doutor Paulo, está soluçando, o que eu preciso fazer? O soluço é uma contração do músculo do diafragma, que é aquele músculo que fica entre nossa barriga e o tronco. Ele ajuda na respiração e muitas vezes ele pode ter uma contração pela maturidade do bebê, ele pode ter uma contração diferente, ele pode ter alguns espasmos. Então quais são as principais causas desses espasmos? Frio. Então tentem sempre, se o bebê estiver soluçando, tentem aquecer. Algumas vezes você vai perceber que você tira a roupa para trocar e ele começa a soluçar. É só aquecer que isso vai melhorar. Se ele estiver com a barriga mais distendida, isso pode ser porque ele está engolindo muito ar ou porque ele mamou demais, ele também pode soluçar. Então, eu acho importante da gente frisar que o soluço ele é do bem, é alguma coisa que a gente não precisa se preocupar. A única situação que a gente se preocupa com o soluço é que se for um soluço que não cessa, que a criança soluça durante o dia inteiro sem pausas, que é muito, muito raro, uma alteração muito, muito infrequente. Então, no geral, o bebê mama, ele soluça porque ele mamou bastante, tá bom? Então é um bom sinal, ou porque ele está com frio. Então aqueceu. E aí, muitas vezes você pode tentar fazer ele arrotar, então levanta, às vezes só dele arrotar o soluço vai melhorar, ou às vezes ele precisa dar mais uma mamada para encher um pouquinho mais a barriga, e às vezes essa distensão pode também contribuir. Então, tenta voltar ele para o seio, tenta aquecer, ou tenta fazer ele arrotar. No geral, isso vai resolver o soluço. Mais importante, vou falar mais uma vez, o soluço não traz mal nenhum. Então evita de ficar chacoalhando demais seu filho. A gente pode até deixá-lo no bercinho soluçando e somente monitorizar, porque muitas vezes ele vai parar de fazer isso sozinho. Outra situação que os pais se preocupam bastante é em relação ao arroto. Parece uma coisa simples também, mas nessa etapa inicial, às vezes pode preocupar. Quanto tempo eu preciso deixar meu filho para arrotar? Eu preciso ficar segurando de que jeito? Qual é a maneira correta de segurar? O que eu acho importante, o arroto é fisiológico, o bebê acaba arrotando quando ele engole um pouco mais de ar. Então, durante a pega, na hora que ele vai pegar o seio, se ele estiver engolindo muito ar, ele pode ter um pouco mais de arroto. E aí que tudo bem. Então, algumas situações a mãe me pergunta, Paulo, mas e se ele não arrotar? Se ele não arrotar, também tudo bem, porque talvez ele esteja fazendo uma pega super boa e ele está fazendo um vácuo perfeito no seio, no bico do seio, e ele não vai engolir. Então, se ele coordenar muito bem a respiração e a deglutição, muitas vezes ele não vai engolir ar. E aí essa pega, que é uma pega super boa, vai fazer com que o bebê não arrote. Então, quanto tempo eu devo ficar com meu filho se ele não arrotar? 10 a 15 minutos. Se ele não arrotar nesse período, acho que está mais do que seguro para a gente conseguir colocá-lo no berço, tá bom? Então, vamos tentar pensar mamada, 10 a 15 minutos, não arrotou, podemos colocar no berço. Então, é fisiológico esse arroto, a gente não precisa se preocupar. A posição ideal é que ele fique levantado, então, em torno de 90 graus. Não precisa ficar chacoalhando, não precisa ficar movimentando. O arroto é um processo natural. Muitas vezes você vai ver que você coloca ele no berço, ele já arrota imediatamente. Se ele não arrotar, levanta de novo, tenta colocar mais uma vez. Às vezes, só esse movimento já é o suficiente para que ele arrote. Então não se preocupa, 10 a 15 minutos, se ele não arrotou, pode colocar tranquilo no berço. Se for, se lateraliza o rosto para não se preocupar, mas é algo bastante normal também nessa etapa inicial.